gente! Vamos para uma aula, então, sobre lettering em flâmulas, tá? Essa flâmula aqui, então, ela foi adquirida, tá? Eu não fiz, mas a gente pode confeccionar ela de uma forma super legal. A gente pode comprar, então, pedaços de algodão, né? De tecido de algodão cru ou tricoline. Tricoline também funciona super bem. E a gente faz, então, o acabamento da flâmula seguindo algum molde de flâmula que vocês desejam, né? O tamanho da flâmula que vocês desejam. Essa flâmula aqui tem quase 20, né? 19, e eu vou medir até desde aqui até aqui a pontinha, 25, tá? Então, até a pontinha aqui ela tem 25 e aqui ela tem em torno de 20. Então, essa flâmula, ela é de algodão cru. E aqui, então, ela foi dobradinha, porque ela vem com esses fiapinhos nas pontas e ela é costurada, tá? E aqui, tanto pode ser cordinha de barbante, outras cordinhas, né? E aqui, presas, pode ser... Aqui tem um MDF, no caso. Pode ser outro tipo pode ser galho de árvore, né? Reaproveitado, que fica super legal também, fica mais rústico. Isso depende bastante do jeito que vocês querem fazer. Os materiais para utilizar numa flâmula de algodão cru ou de tricoline são tinta para tecido, tá? Que vem naqueles potinhos. Vocês vão ter que utilizar, então, com pincel, né? Precisa ter um domínio maior do pincel, mas dependendo como vocês forem fazer, funciona super bem. Pode ser também caneta para tecido. Como a gente não lava a flâmula, ela é um elemento decorativo, né, do teu ambiente, não é necessário passar ferro, diferente da camiseta, que o aconselhado é passar ferro, né, que é uma das formas de facilitar a fixação da caneta para tecido no tecido. Outra forma de utilizar, então, finalização, né? Finalizar o lettering é utilizar caneta à base de tinta acrílica. Pode ser marca Posca, né? Pode ser marca Molotow. Eu, então, vou usar essas daqui. Eu vou usar com vocês essas da Pilot Painter, que são, então, canetas à base de tinta acrílica. Muito semelhantes às canetas Posca, certo? E a gente vai fazer o seguinte, eu já fiz, então, uma arte aqui, eu fiz essa arte Te Juro Amor Eterno, e a gente vai, então, passar a arte pra cá, pra flâmula. Qual é a vantagem, então? A vantagem é que a flâmula, esse tecido de algodão cru, ela é transparente, ela é mais fininha, então a gente consegue ver só colocando por baixo, ó. Certo? A gente coloca por baixo da flâmula e vai, então, ajustando para que fique bem certinho, bem posicionadinho, ó. E a gente já consegue visualizar e passar com o lápis aqui para depois a gente finalizar. Feito, gente. Então, eu passei o rascunho, tá? O importante é o quê? A gente centralizar bem na flâmula e utilizar um grafite que seja macio, tá? Eu usei, então, um grafite 4B, por quê? Porque ele, além de ser mais macio, o pigmento dele é maior e facilita pra gente passar pro tecido. Se a gente usar um lápis um pouco mais duro, HB ou B, acaba que a passagem é um pouco mais dificultada, tá? Então, opa, faltou aqui uma estrelinha. Então, agora o que a gente vai fazer é finalizar. Eu escolhi essas cores aqui, tá? À medida que eu vou fazendo, essa daqui ainda nem abri. À medida que eu vou fazendo, eu vou vendo aonde eu pensei, então, aplicar o rosa e o amarelo nos detalhes
e preto aqui, e aqui no humor eu pensei em usar a verde, tá? Então, vamos agora finalizar. Essa caneta aqui eu vou ativar ainda. Deixa eu pegar meu ativador de posca. Que, na verdade, então, vamos ativar uma Pilot Painter, não uma posca. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar um papel por baixo da flâmula, pra não borrar do outro lado, né? Porque eu tô fazendo numa superfície que pode borrar. Porque como o papel, ele é mais... O papel, desculpa, não, o tecido é mais... Ele é transparente, ele é bem... Tem vários furinhos. É importante a gente sempre proteger a superfície de baixo pra ela não manchar, tá? Então, agora a gente vai fazer a finalização. Eu vou primeiro contornar. E daí, depois eu vou ver, então, qual é a finalização que eu vou dar nessa letra. Eu pensei em deixar essa letra, ela toda vazadinha assim. Então, primeiro eu vou contornar. Se tudo der certo com o contorno, vou deixar ela assim. O tecido da flâmula, ele é bem durinho. Então, a gente tem que ter cuidado e paciência, porque a ponta da caneta tem que estar sempre bem cheia de tinta, tá? Pra gente, pra ficar pigmento bem forte. E, de preferência, passar exatamente em cima do grafite que a gente colocou aqui. Por quê? Porque a gente não vai lavar, né, a flâmula depois. Ela vai ficar assim, desse jeitinho. E se tiver algum risco de grafite a mais, vai aparecer, tá? Então, o ideal é já... Por isso que é tribom que ela seja mais transparente, que a gente já passa exatamente em cima do desenho, né, das letras, e a gente não se preocupa com excesso de grafite. Então, é isso, gente. Finalizei aqui. O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês. Quando eu tava fazendo, então, aqui, antes eu disse que eu ia deixar vazadinho. Mas eu achei que ia ficar muito pobrinho, assim, em relação ao resto. Então, eu acabei preenchendo e eu acho que ficou importante essa palavra. Por quê? Porque te juro, né? Todas as palavras aqui são importantes. É difícil mensurar qual é a menos ou a mais importante. Então, o te juro, eu resolvi então preencher tudo, deixar com um peso maior, assim, né, por estar tudo preto. O humor eu ia escrever todo em verde, mas enquanto que eu tava desenhando, eu percebi que se eu deixasse ele um pouquinho mais colorido, ia remeter a palavra humor, coisas engraçadas, né? Não sei porquê, mas eu acho que coisas assim de humor, de coisas mais leves são mais coloridas, ao meu ver. E o Eterno, então, eu fiz um detalhezinho só em preto, o resto eu deixei vazadinho pra diferenciar dessa daqui, apesar da fonte, né, do tipo de letras ser diferente. Pra, então, variar um pouco, em vez de fazer o coração rosa, eu fiz ele amarelo e eu fiz os sparkles em rosa, tá? Então, ó, o que aconteceu, ó, já tá seco,
quase não passou para trás, passou só um pouquinho, mas sempre é importante a gente proteger a parte de trás. Tá completamente seco, ó. Eu recém fiz e ficou, ao meu ver, muito legal, porque a caneta Posca ou a caneta Pilot Painter, ela fica bem fixa nesse tipo de tecido, né, de algodão cru. Então, vocês não precisam necessariamente ter mais um leque de canetas, né, comprar canetas para tecido para utilizar em flâmulas. Caso vocês já tenham Posca, Pilot Painter ou outra caneta de tinta acrílica, vocês podem aproveitar essa caneta também para fazer o trabalho nesse tipo de material, certo?